33ª Sessão Extraordinária, segunda Sessão Legislativa da 17ª Legislatura, realizada no dia 23 de abril de 2018. Senhores vereadores, público aqui presente, a todos o nosso boa tarde. Damos início à 33ª Sessão Extraordinária da 17ª Legislatura. Solicito a senhora secretária, vereadora Neide Aparecida Teodoro de Lima, que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para verificação de presença. Cícero Ribeiro da Silva. Presente. Ian Francisco Zanirato Salomão. Presente. José Roberto Batista Júnior. Presente. Josimar Rodrigues. Presente. Ser humano em primeiro lugar. Luciana Moraes dos Santos. Presente. Márcio José Barbosa. Presente. Mário César Garmes Timóteo. Neide Aparecida Teodoro de Lima. Presente. Paulo Roberto Pereira. Presente. Deus seja louvado. Reinaldo Moraes dos Santos. Presente. Ricardo Ibrahim Valarelli. Amém. Presente. Já falou, já. Não, já não. Sérgio Donizete Ferreira. Presente. Vitor Bini Teodoro. Presente. Senhor presidente, 13 presentes, nenhuma ausência. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão e, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Para conhecimento de todos, informo que as imagens e o som dessa sessão estão sendo transmitidos em tempo real à internet para acompanhamento da população. Prosseguindo nos termos regimentais, realizaremos o sorteio dos nomes dos senhores vereadores para votação das matérias em pauta nesta sessão. Solicito a senhora secretária que proceda a tal sorteio e convido os vereadores Márcio da São José e Dr. Ricardo para auxiliarem o procedimento. Paulo Roberto Pereira. Ricardo Ibrahim Valarelli. Sérgio Donizete Ferreira. Luciana Moraes dos Santos. Mário César Garmes Timóteo. Reinaldo Moraes dos Santos. Josimar Rodrigues. Cícero Ribeiro da Silva. Neide Aparecida Teodoro de Lima. Márcio José Barbosa. José Roberto Batista Júnior. Ian Francisco Zanirato Salomão. Vitor Bini Teodoro. Ordem dos vereadores a ser utilizada nas votações das matérias. Primeiro, Paulo Roberto Pereira. Segundo, Ricardo Ibrahim Valarelli. Terceiro, Sérgio Donizete Ferreira. Quarto, Luciana Moraes dos Santos. Quinto, Mário César Garmes Timóteo. Sexto, Reinaldo Moraes dos Santos. Sétimo, Josimar Rodrigues. Oitavo, Cícero Ribeiro da Silva. Nono, Neide Aparecida Teodoro de Lima. Décimo, Márcio José Barbosa. 11º, José Roberto Batista Júnior. 12º, Ian Francisco Zanirato Salomão. E 13º, Vitor Bini Teodoro. Damos início à pauta da ordem do dia, a qual está formada pelas seguintes matérias de autoria do Executivo Municipal. Veto. Veto total número 001/18, aposto ao projeto de lei número 005/18. Matérias em discussão e votação únicas. Projeto de lei número 018/18,
projeto de lei número 019/18 e projeto de lei número 020/18. Matéria em primeiro turno de discussão e votação. Projeto de lei complementar número 011/18. Consulta o plenário para dispensa da leitura das matérias, uma vez que todos já receberam as cópias dos projetos. O vereador que for favorável permaneça sentado e aquele que for contrário que se levante ou manifeste sua objeção levantando uma das mãos. Aprovado pelo plenário, passaremos para a apreciação das matérias. Inicialmente, coloque a apreciação o veto total número 001/18, de autoria da senhora prefeita municipal, ao projeto de lei número 005/18, de autoria do vereador Vitor Bini e outros, que dispõe sobre a concessão de uma folga anual para todos os servidores públicos municipais da Estância Turística de Paraguaçu Paulista no dia de seu aniversário. Informo que a matéria em discussão e as razões do veto, e não mais o teor do projeto. Está em discussão o veto. Eu gostaria de falar. Com a palavra o vereador Dr. Ricardo. Boa tarde, minha gente. Presidente, membros da mesa, meus novos colegas, colaboradores dessa Casa de Leis, as pessoas que estão aqui e as que estão assistindo. É assim, minha gente, eu acho que a dona Almira perdeu uma chance grande de fazer um reconhecimento do trabalho do servidor municipal. Uma coisinha mínima. Bem que você estava certo, Paulo. Realmente pode ser visto como uma... Como você fala mesmo? Uma coisa acima do normal para os funcionários. Senhor presidente, ele dirigiu a palavra ao vereador e o vereador quer responder a réplica. Eu concedo. Pode falar, Paulo. Rapidinho. Mas... Então, a gente até sabia pelo conhecimento das leis, né, que a gente estudou aí políticas públicas e a gente sabe da competência do vereador, onde entra o vereador. A certeza do veto eu poderia ter como, ainda que o projeto é bom, a lei é boa, mas não é do vereador, mas ela pode, recaminhar para a Câmara. Não é porque ela está vetando que ela não pode, da competência dela, ela se ampara na lei. A lei está dando a oportunidade para ela vetar. Mas é bom, a lei é boa, mas que vindo do Executivo, não saindo do Legislativo, porque nós não temos essa competência para essa lei. E, viu, meu presidente, tem muito funcionário público aí que veste a camisa, independente de quem seja o prefeito. Ganhando bem ou ganhando mal, está vestindo a camisa e está trabalhando e está fazendo o seu serviço da melhor maneira possível. Então, realmente foi uma pena. Tá? Eu acho que o funcionalismo só tem coisas ruins. Eu acho que a gente deveria, que eu correria esse risco, mesmo correndo o risco da parte judicial, a parte achar que fosse um benefício a mais ao funcionário, eu correria, mesmo assim eu correria esse risco, porque nós estamos um pouquinho desamparados e não é assim que eu acho que funciona. É como o ditado que minha mãe dizia, opinião é que nem nádega, cada um tem o seu. Mas eu acho que deveria ser pensado, porque nós só temos desvantagem. E não é criando uma vantagem. Eu acho que seria o mínimo de consideração para o funcionalismo. O mínimo. Isso aí não vai ter um impacto econômico muito grande, mas teria um impacto social na vida do funcionário bom. É uma pena, dona Almira, que acho que a senhora não pensou nisso aí. Obrigado. Continua em discussão o veto. As palavras, Com a palavra, vereador Serginho. senhor presidente, se o senhor autoriza, eu vou falar daqui mesmo. Sim, pode. Aproveito para, na sua pessoa, cumprimentar o restante da mesa e meus amigos vereadores, público que se faz presente, servidores desta casa, imprensa falada, escrita, internautas, meu boa tarde. Doutor Ricardo, o senhor está certo, né? Eu concordo, vou votar contra o veto, já tinha falado isso, espero que o autor também vote contra o veto, porque é um projeto bom, acabou trazendo esperança ao servidor de ter essa folga, então nós não podemos aí dar uma esperança e ao mesmo tempo nós tirarmos, né? Então eu acredito que aqueles que votaram favorável ao projeto devam votar contra o veto, né? Porque não custa nada a prefeita
acatar esse projeto, será bom para o servidor, não precisa dela entrar com ADIM nenhum, ela pode simplesmente... Vereador, eu queria só uma parte. Pois não, doutor. A parte, vereador Dr. Ricardo. Eu esqueci que seria importante, quem criticou, ou quem vai criticar esse projeto, fique sabendo que uma coisa, foi uma sugestão minha ao Vitor Bini. Então, quem critica, não vai criticar ele, critica a mim. Tá certo? Eu não critico o vereador, até acho que ele foi muito corajoso em ter feito isso, né, ter colocado um projeto mesmo sabendo aí das dificuldades, né, vereador, que o senhor vai ter. E eu peço ao senhor, não vote favorável ao veto, vote contra. O projeto é seu e tem que ir para frente. Eu acho que o servidor merece. Então, se a prefeita quiser entrar com a DIN, deixa ela entrar. Eu acredito, se ela for inteligente, não entra. Então, eu vou votar contra esse veto. E eu espero que os demais vereadores também votem. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão, veto. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Vitor Bini. Peço permissão para falar daqui mesmo, senhor presidente. Bom, primeiramente, boa tarde a todos os membros da mesa diretora, também os nobres colegas vereadores. De fato, esse projeto começou com um fruto de esperança muito grande, né? E o veto, ele surgiu, como o Dr. Ricardo disse, de uma forma a acreditar que os servidores merecem um reconhecimento maior. Na última sessão, eu havia comentado que eu votaria favorável ao veto, mas desde que a justificativa fosse dentro do que eu acreditava que a prefeita diria, que é o quê? Que é a criação de um... que o projeto não é um benefício, né? Não é uma vantagem. E não foi isso que foi justificado, doutor. O que foi justificado é um vício de iniciativa. Eu não entendo dessa forma, acho que, como o senhor mesmo disse, é uma forma da gente reconhecer o funcionário, o senhor como representante do servidor público aqui nessa casa, percebemos a força que o funcionário tem, justamente pelo senhor, que foi o vereador mais votado dessa casa. E, mais que isso, Victor, a gente tem que se permitir a compreensão do contraditório, né? Se a gente entende que o projeto de lei pode sim vir a representar uma coisa boa, que não gera um impacto financeiro para a casa, nem para o município, eu também acho que seria uma ótima oportunidade de uma contribuição social, como o senhor bem disse nas palavras. O senhor quer uma parte? Eu queria... A parte, vereador Dr. Ricardo. E nós pensamos nisso, porque eu não tenho interesse eleitoreiro nisso aí, não. Eu acho que é só mesmo para dar um agrado nos funcionários. E mais do que isso, nós precisamos pensar no servidor, né, que todos os dias está aqui reclamando de alguma coisa, independente de qualquer posição que a gente tenha em relação à situação ou posição, não é um projeto politiqueiro, vamos dizer assim, né? Muito pelo contrário, tem requisitos para serem cumpridos, a prefeita pode aí colocar uma série de critérios para que a pessoa possa usufruir desse benefício. Então, na minha humilde opinião, e acho que a Câmara é soberana, o plenário também, afinal nós somos os representantes da população, nós precisamos refletir um pouco sobre o que foi dito no veto. O que foi dito no veto, a única explicação é que não é vício de iniciativa. E, para mim, essa é uma justificativa muito pesarosa para a Câmara Municipal, no sentido de que nós não estamos criando vantagem, nós não estamos criando nada além do que a nossa competência nos permite. Então, acredito que nós não estamos criando um regime diferenciado para servidor, nem nada disso, então, peço aos nobres colegas que manifestem a posição contrária ao veto também. Obrigado. Continue em discussão, presente veto. Com a palavra, vereador Paraná, do sindicato. Senhor presidente, peço permissão para poder falar daqui. Pode sim, vereador. E já em seu nome, já cumprimento a todos os membros da mesa, a todos os nobres vereadores, a imprensa escrita e falada, aos internautas, o público que se faz presente e a todos os servidores dessa casa. Eu não vejo, primeiro, o motivo da folga como vantagem. O intuito é criar uma condição que seria praticamente um benefício, mas vantagem não vejo esse projeto
como que relata na justificativa do veto, que foi tirado vantagem. Então, eu vejo mais como um benefício de valorizar o serviço prestado pelo servidor, né, que tem feito. Existe critério para isso, então o meu voto é ao contrário ao veto. Muito obrigado. Continua a discussão, presente veto. Com a palavra, o vereador Marinho Timóteo. Senhor presidente, demais colegas, quero justificar meu voto aqui. Vou votar contra o veto, tá? Porque, no meu entendimento, favorável à folga do servidor, porque, como eu disse nas outras reuniões, no meu entendimento, o momento para discutir juridicamente esse projeto, se ele é legal ou não, já passou, né? Foi nas comissões e logo após. Só que sempre lembrando que se esse projeto for aprovado hoje, não quer dizer que o servidor vai ter o direito, porque pode ter, a justiça pode decidir por que esse projeto é legal. Então, a gente tem que deixar isso claro para o servidor. Tá? Obrigado e boa tarde. Continua a discussão, presente veto. Com a palavra, o vereador Paulo Japonês. Senhor presidente, desde o começo, esses dois projetos do nobre vereador, ele deu aí uma polêmica. Esse não poderia deixar de ser polêmico. O vereador autor, ele reconhece o veto. Ele pediu até para os nobres pares, né, votar a favor do veto. Quando o entendimento dele, por conhecimento da lei que ele o criou através do pedido de um companheiro, não é da competência dele, sim do executivo. Uma vez vem o veto, nós tornamos a insistir em prosseguir. O executivo pode entrar com ADIM ao Ministério Público. Já teve ocasiões desta casa ter devolvido dinheiro, entendeu, por projetos elaborados de forma aonde o executivo gastou e depois recorreu e não era da competência projeto do vereador e o vereador tem que devolver dinheiro. Já houve, vocês puxam que já houve isso nessa casa. E eu vou ser muito sincero nisso. E eu não vou entrar nessas questões, e eu vou votar a favor do veto, porque eu sei que futuramente tem projetos que estão vindo para esta Casa de Lei, está sendo ignorado e respeitado a lei maior, e que depois vai trazer problema para muito vereador. E tem vereador que está brincando. Tem vereador que está brincando com essa situação. Mas na hora que estiver devolvendo dinheiro, na hora que estiver prestando ao Ministério Público esclarecimento de ele ser um fiscal também, e ele está dando dinheiro, né, em projetos de lei, fazendo as leis, que a qual ele oferece dinheiro, que não é da competência dele, e depois ele vai ter que se explicar. E eu não vou entrar nessa uma. Eu falei que votaria se vetasse, fazeria o jogo político na tribuna, mas se vetasse eu iria contra, ia a favor do veto e contra a lei. Então, eu sou a favor do veto, o próprio vereador autor, ele reconhece isso, eu tenho certeza que ele tem conhecimento, ele estudou, e eu voto favorável ao veto. Esse é o meu parecer. Agora, cada um pode tomar a linha que quiser, pois nós estamos numa democracia. Só que podemos, através dessa democracia e por ser democrático, ainda assim responder pelas nossas ações nesta Casa de Lei. Muito obrigado. Continue. Só questão de ordem. Pela ordem, vereador Serginho. Gostaria de dizer para o vereador Paulo Roberto Pereira que não tem nenhum vereador brincando aqui não, que a coisa aqui é séria. Então não existe brincadeira na Câmara. Peço a palavra. Continue a discussão, presente veto. Com a palavra, a vereadora Luciana Adepto. Boa tarde a todos. Presente, nobres vereadores, imprensa falada e escrita, internauta que nos acompanha e servidores dessa Casa de Lei. Bom, eu mantenho meu posicionamento, Vitor, referente ao projeto. Vou votar contra o veto. Eu acredito muito na questão que o servidor até agora só sofreu.
foram vários projetos que só trouxeram prejuízos para o servidor. E nós sabemos o quanto essa classe de pessoas tem passado dificuldades referente ao baixo salário, referentes a muitos outros benefícios que estão tentando retirar dele. E, diante dessa situação, hoje, eu voto contra esse projeto. Uma parte, nobre vereador. Parte, vereador Paulo Japonês. Vereador, o entendimento da lei é uma coisa. Nós sabemos que os servidores passam, sendo apertado devido ao salário baixo, as situações, o ganho. Mas o que nós temos que entender é a lei que vem para esta casa. E a lei que nós pode e a que nós não pode. Nós estamos discutindo uma lei que nós não podemos fazer isso com o dinheiro público. Além de ser vereador, nós somos fiscalizador do dinheiro público. Bom, mas eu acredito que, como legislador, eu acredito que existe uma lei maior, que é a voz do povo. Então, em nome dessa voz do povo, é que eu permaneço e vou votar contra o veto. E eu almejo que, de uma forma ou de outra, possa se concluir esse projeto. Não estamos pedindo muito, o nobre vereador não está pedindo muito no projeto, e o servidor merece, e em prol dessa causa, de tantas as opressões que eles sofreram, eu acho que nós não podemos nos calar agora e continuar. Assim, eu mantenho meu posicionamento e vou adiante referente a isso. Assumo as consequências como vereadora, porém, eu almejo que a senhora prefeita, de alguma forma ou de outra, possa compreender que não vai gerar nenhum prejuízo, não vai gerar tanto prejuízo assim como muitos já foram falados aqui. Obrigada. Continue a discussão, presente veto. Com a palavra, o vereador Cícero Policial. Obrigado, senhor presidente. Está saindo? Nessa situação, quanto ao veto, para não dar uma falsa esperança para o servidor, e amanhã, eu, em particular, respeito o voto de cada um, porém, amanhã eu não quero ser cobrado por ter dado uma falsa esperança para o funcionário público. Então, eu voto favorável ao veto. Continue a discussão, presente veto. Com a palavra, o vereador Josimar Rodrigues. Senhor presidente, peço permissão para falar daqui. Permitido, vereador. Pode usar da palavra. Bom, em relação aos nobres colegas que me antecederam, cada um expressou o seu parecer em relação às razões do veto. Desde o início do primeiro turno, em relação ao projeto de autoria do vereador Vitor Bini, sobre a concessão de folga para os servidores, eu me posicionei contrário em relação ao projeto, não pelo projeto em si, porque o projeto em si é um projeto bom, mas pela iniciativa que não era do vereador. E entendendo que provavelmente iria vir o veto para essa casa. O Dr. Ricardo foi muito feliz quando ele disse que a prefeita perdeu uma oportunidade para favorecer aí a questão do funcionalismo. Entendo também desta forma. Mas por uma questão até de coerência em relação ao meu posicionamento, primeiro e segundo turno, em relação também ao primeiro turno, que foi turno único, e em relação à redação final também me posicionei contrário, e quero que o vereador que autor do projeto entenda que não é algo pessoal, porque é algo em relação à iniciativa. Uma vez que a iniciativa não é do vereador, ele não pode iniciar um projeto para que possa ele ser votado, que iria realmente acontecer o veto. Entendo também, vou votar favorável, seguindo a mesma linha de raciocínio, como votei contrário ao projeto, eu voto pela permanência do veto. Respeito aqui os posicionamentos dos vereadores, até porque eles estão coerentes naquilo que eles estão falando, uma vez que eles votou favorável ao projeto, eles não poderiam agora votar contra. Até por uma questão de coerência.
Então, eles votaram favorável ao projeto, manteram agora a posição em relação ao às razões do veto para derrubar o veto. E como eu votei contrário ao projeto, eu manifesto favorável ao veto, seguindo as razões que foram apresentadas. Eu acredito que os servidores vão achar que nós estamos indo contrário ao servidor, de maneira nenhuma. É uma questão de iniciativa do projeto, não o servidor em si. É isso que o servidor precisa entender. Porque acredito que se a prefeita quiser realmente beneficiar o servidor, ela pode encaminhar para essa Casa de Lei esse projeto. Tenho certeza que vai ser unânime a votação, mas eu já deixo bem claro que eu não acredito que ela vai mandar o projeto para cá. Mas como nós estamos discutindo as razões do veto, eu sigo, senhor presidente, na mesma linha em relação à minha votação. Então, eu voto favorável pela permanência do veto. Continue a discussão, presidente veto. Com a palavra, o vereador Júnior Batista. Boa tarde a todos. Permissão para falar daqui, presidente. Eu, no primeiro turno de votação na primeira votação, onde enviamos, na verdade, o único, né, esse projeto, eu fui favorável, conversei com o vereador autor, pois, né, os funcionários públicos aí estão realmente precisando de incentivos, precisando de salário, precisando de algo que dê uma motivação para eles. Porque o que mais a gente vê na administração pública são funcionários, servidores, né, sem esperança, servidores desgostosos com o serviço. E esse projeto, ele veio trazer isso, né, ele veio trazer um benefício, ele veio trazer aí um fio de esperança, né, para o servidor aí ter folgar no aniversário dele, quem sabe, assim como o doutor Ricardo falou bem, a prefeita teve uma chance de ouro de agradar o funcionalismo público. Porém, né, mantendo a coerência, como eu sou advogado, a doutora Neide aqui também é, esse projeto, tendo em vista que ela vetou, vamos ser coerentes, né? Vamos deixar um pouco a política de lado, vamos ser um pouquinho coerentes. A questão é a seguinte, politicamente é muito bom eu chegar aqui e votar contra esse veto, esse projeto de lei se tornar projeto de lei. Porém, isso não vai sair do papel. Amanhã, a prefeita municipal está com uma DIN no fórum, porque não é competência nossa, iniciativa nossa esse projeto. Infelizmente, e como advogado eu não posso concordar com isso. Imaginemos a seguinte situação, se fosse o contrário, a prefeita municipal enviando alguma coisa que cabe à Câmara, mas ela envia como ela fosse iniciativa dela e fosse da Câmara. Nós iríamos ser a favor disso? Então, a gente critica, mas a hora que acerta a gente tem que dar uma palmatória. Porque, infelizmente, é um baita projeto. Espero muito que ela volte esse projeto aqui com a iniciativa dela, ela apresente esse projeto. Mas, infelizmente, já conversei com o Vitor, eu não posso dar essa falsa esperança. Eu não posso dar essa falsa esperança para o funcionário público que está desamparado. Tá? Então, já fica aqui meu voto favorável ao veto. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão, presidente veto. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Márcio da São José. Senhor presidente, nobres vereadores, meu boa tarde. Eu também votarei favorável ao veto, né? Nós estamos aqui julgando mais o mérito do projeto em si, né? Porque, como já foi dito, eu mesmo já disse em outras circunstâncias, o projeto é bom, né? Tem tudo, né, para que a prefeita possa acolhê-lo e futuramente enviar esta casa para que seja votada. Mas eu entendo, né, como diria o Arnaldo, a regra é clara, né? Então, é preciso que nós tenhamos também aí um bom senso, né, eu diria, né? Não que nós não tenhamos tendo, mas eu quero ter o bom senso, né? Com o meu pensamento, aquilo que eu acho, não poderia votar contra aquilo que eu acredito,
né, contra aquilo que eu acho que é o correto, né? Não diria nada contra o projeto, mas sim, acho que, como foi dito, né, cria uma instabilidade jurídica, né, para os próprios funcionários, né, que poderiam gozar por um tempo desse benefício e depois serem questionados futuramente nos abonos, nas gratificações futuras que poderiam ter, né? Então, eu acredito que é mais aconselhável que nós rejeitemos esse projeto. Agora votemos só uma parte, vereador? Sim. Parte, vereador Josimar Rodrigues. Obrigado, vereador Márcio. Agora, acompanhando aqui pelo site, várias pessoas que estão assistindo, a questão, o projeto ele foi aprovado. Porém, a prefeita vetou, porque as razões da iniciativa não competem ao vereador, e sim ao Poder Executivo. Então, não é uma questão contra o servidor, mas sim de iniciativa. Então, como Casa de Leis, representantes, nós temos que prezar o bom andamento da casa, principalmente a lei. Existe uma lei e essa lei ela precisa ser respeitada. Então, pelo meu voto do projeto, também eu sigo mesmo posicionamento em relação agora à permanência do veto. Obrigado. Não eram essas as minhas palavras, senhor presidente. Continue a discussão, presente veto. Com a palavra, a vereadora Neide Teodoro. Senhor presidente, peço permissão para falar daqui. Pode sim, vereadora. Esse projeto, ele, na sua essência, ele é excelente. Não poderia deixar de falar, porque nas cidades vizinhas já existe essa folga no dia do aniversário dos funcionários. No Borá, eu tenho uma amiga que trabalha no Borá, e esse projeto foi acatado pelo prefeito de lá. E a nossa prefeita, infelizmente, por vício de iniciativa, né, porque esse projeto é de iniciativa do Executivo, achou por bem apresentar as razões legais e vetar, mas ela poderia e pode. Então, eu queria, nesse momento, eu tenho certeza que alguém da administração está assistindo essa presente sessão, que encaminhe esse projeto para nós, nesta reforma administrativa que está acontecendo, e que beneficie os funcionários, autorizando essa folga anual no dia do aniversário, desde que ele preencha todos os requisitos necessários, além daquele que o vereador elencou, tem muitos outros que a administração pode criar, para que não seja arbitrária essa folga e respaldada pela lei, e que os funcionários que forem beneficiados tenham certeza que eles estão sendo recompensados por aquilo, pelo comportamento, pela disciplina, pela assiduidade, pelos critérios que foram contemplados nesse projeto. Infelizmente, meu voto vai ser favorável ao veto, uma vez que, como advogada, eu não posso contrariar aquilo que está na lei. Politicamente, poderia votar favorável, mas se eu estivesse do outro lado e fosse procurada e trabalhasse no jurídico da prefeitura, eu teria que trabalhar nessa questão e ser do lado da lei. Então, doutor Ricardo, eu entendo o seu posicionamento, também sou funcionária pública, gostaria muito que no meu tempo, hoje sou aposentada, a gente tivesse esse benefício, porque sempre fui uma funcionária assídua, tenho certeza que eu seria beneficiada no dia do meu aniversário, por longos 28 anos que eu trabalhei. Só uma parte, vereadora. A parte, vereador Josimar Rodrigues. Obrigado, nobre vereadora. Bem lembrado, agora, só para dizer, rapidamente, surge uma oportunidade agora para o Executivo. Se pensa em valorizar o funcionalismo público, eis agora uma oportunidade. Uma vez que o projeto ele teve um vício aí na sua tramitação por conta
de não ser de competência do vereador, uma vez que é do executivo, não vai ter nenhuma cláusula que impeça a votação em plenário. Então, cabe ao executivo agora uma oportunidade para valorizar o servidor. Obrigado, não, vereadora. Então, vereador Vitor, parabéns pela iniciativa e tenho certeza que a gente pode... Eu sei que o senhor também já apresentou como indicação, mas que a gente gostaria muito que esse projeto fosse acatado pela prefeita. Muito obrigado. Continua a discussão, presente veto. Encerrada a discussão, passaremos para a votação. Comunicamos ao plenário que o processo de votação é nominal e o quórum para a sua rejeição é de maioria absoluta. São necessários 7 votos para rejeitar. Solicitamos à senhora secretária que faça a chamada nominal para a votação do veto total número 001/18. O vereador que for favorável ao veto, responda sim. E o vereador que for contrário ao veto, responda não. Paulo Roberto Pereira. Sim. Ricardo Ibrahim Valarelli. Não. Sérgio Donizete Ferreira. Com toda certeza, não. Luciana Moraes dos Santos. Não. Mário César Garmes Timóteo. Não. Reinaldo Moraes dos Santos. Não. Josimar Rodrigues. Sim. Cícero Ribeiro da Silva. Sim. Neide Aparecida Teodoro de Lima. Sim. Márcio José Barbosa. Sim. José Roberto Batista Júnior. Sim. Vitor Urbini Teodoro. Não. Senhor presidente, 6 votos favoráveis e 6 votos contrários. Nenhuma ausência. Essa presidência vota não. Então, nós temos 6 votos favoráveis e 7 votos contrários. O presente veto recebeu 6 votos favoráveis, 7 votos contrários e nenhuma ausência. Rejeitado o veto total. Expedir novo autógrafo do texto original do projeto de lei número 005/18 para promulgação da senhora prefeita municipal nos termos do artigo 57, parágrafos 5º e 7º da Lei Orgânica do município. Prosseguindo, coloco a apreciação, projeto de lei número 018/18, de autoria da senhora prefeita municipal, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito especial ao orçamento programa 2018, no Departamento de Obras e Serviços Públicos e Departamento de Turismo, para atendimento dos projetos que especifica. Está em discussão o presente projeto. Encerrada a discussão, passaremos para a votação. Comunico ao plenário que o processo de votação é nominal e o quórum para a sua aprovação de maioria absoluta. Solicito à senhora secretária que faça a chamada nominal para a votação do projeto de lei número 018/18. O vereador que for favorável ao projeto de lei responda sim e, se contrário, responda não. Paulo Roberto Pereira. Senhor presidente, eu queria que o presidente repetisse para mim, fazendo um favor. Qual que é o número desse projeto? Projeto de lei número 018/18. O senhor quer que eu leia a emenda de novo? Fazendo um favor. Que dispõe sobre autorização para abertura de crédito especial ao orçamento programa 2018 no Departamento de Obras e Serviços Públicos e Departamento de Turismo, para atendimento dos projetos que especifica. Meu voto é sim. Ricardo Ibrahim Valarelli. Sim. Sérgio Donizete Ferreira. Sim. Luciana Moraes dos Santos. Sim. Mário César Garmes Timóteo. Sim. Reinaldo Moraes dos Santos. Sim. Josimar Rodrigues. Sim. Cícero Ribeiro da Silva. Sim. Neide Aparecida Teodoro de Lima. Sim. Márcio José Barbosa. Sim. José Roberto Batista Júnior. Sim. Vitor Urbini Teodoro. Sim. Senhor presidente, 12 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma ausência. Presente projeto de lei recebeu 12 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma ausência. Aprovado. Expedir e encaminhar autógrafo à senhora prefeita municipal para os devidos fins. Prosseguindo, coloco em apreciação o projeto de lei número 019/18, de autoria da senhora prefeita municipal, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Instituto de Estudos e Protestos de Título do Brasil,
Seção de São Paulo e o tabelião de notas e protestos da comarca de Paraguaçu Paulista, visando a efetivação de protesto de crédito, componente da dívida ativa do município. Está em discussão o presente projeto. Com a palavra o vereador Júnior Batista. Pronto. Senhor presidente, mais uma vez boa tarde a todos. A questão que envolve esse projeto é o seguinte, já coloco meu voto contrário, porque eu penso da seguinte forma, um protesto, né, a consequência desse protesto, o custo desse protesto para o munícipe é muito grande. Eu já penso o seguinte, que a maioria das pessoas, elas não pagam impostos, não porque não querem pagar impostos, mas porque muitas vezes não conseguem pagar impostos. Agora, se nós autorizarmos aqui o protesto dessa dívida, nós vamos criar aí uma bola de neve para o contribuinte. Aí que ele não paga. Aí que não paga. Porque além da dívida, ele vai ter um protesto. E todos nós sabemos aí o valor que esses cartórios cobram os seus serviços. Serviços altamente caros. A Prefeitura Municipal tem um departamento jurídico dela, um competente departamento jurídico. Executem judicialmente essas dívidas. A lei já garante isso. Executem essas dívidas. Né? Se fosse um projeto aqui, para colocar um nome no Serasa ou SPC, tranquilo, porque a sua retirada não depende de custos, não depende de dinheiro, mais dinheiro ainda. Se fosse tal projeto versando sobre isso, eu seria favorável. Mas você protestar, você só está ajudando o cartório de protesto. Tá? Não vem com essa conversa de que vai acabar com a inadimplência. Não vai. A maioria das pessoas não pagam impostos é porque não podem. Não vemos fomento nenhum na cidade com geração de emprego, geração de nada, mas agora quer criar um mecanismo para onerar mais o cidadão. Eu não concordo com isso. Impostos têm que ser pagos. Tem que ser pagos. Claro que tem. Mas o único que vai ganhar... Só uma parte, vereador. Claro. A gente até comentou hoje de manhã, obrigado. Poderia fazer o inverso, beneficiar quem paga em dia. Pois não é? Com o incentivo de você criar mais receita, beneficiar quem paga em dia, ao invés de punir realmente quem faz aí alguma coisa para beneficiar o cadastro de bons pagadores, com prêmios, com descontos, enfim, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que seria melhor, seria mais bacana para o município e incentivaria até as pessoas pagarem em dia os seus impostos. Obrigado. Pois é, né? Incentivo não dão nenhum. Mas agora, querer cobrar arrancado do contribuinte, onerar mais ainda, eu não posso concordar com isso. Não posso concordar com isso. E mais, né, dívida fiscal, ela prevê inclusive a perda de bens, a penhora de bens, inclusive pode ser objeto de penhora o bem de família. Já existe jurisprudência sobre isso. Então, eu estou criando aí um precedente muito perigoso se essa lei passar nessa Câmara. Vai ser um risco muito grande para os munícipes, essa questão. Negativo o nome no Serasa, no SPC, mas protesto, senhor presidente, eu sou contra por causa disso. Vai onerar mais o cidadão. Muito obrigado. Continue a discussão, presente projeto. Com a palavra, vereador Serginho. Senhor presidente, o vereador Júnior está correto, eu também vou votar contrário a esse projeto. Ao meu ver também, vereador, é só para quem vai ganhar dinheiro com isso é os cartórios. Todos nós sabemos que os cartórios cobram mundo e fundo aí para protestar alguém, e se a pessoa quiser tirar o nome, tem que ir lá e pagar caro. O estado de São Paulo tem o CADIM, né? Você for o nome para o CADIM,
depois você pagou, seu nome sai automaticamente. Por que a prefeitura, então, não cria um cadinho municipal e faz igual ao Estado, né? Então, o Júnior falou já do que tem já as ações na justiça, no fórum, são várias pessoas que já estão sendo executadas. Eu acho que nós não temos aí que criar mais um mecanismo para tirar mais dinheiro do povo, né? Ao meu ver, coisas boas para o povo não saem, e sim só coisas ruins, né? Colocando mais ainda a mão no bolso do trabalhador paraguaçuense. Então, meu voto é contrário. Eu peço aos demais vereadores também que analisem com carinho, porque isso vai se cortar na própria carne mesmo. Muitas vezes, pessoas, né, que vocês conhecem nos seus meios, que não têm condição de pagar aí, atrasam, vai ter seus nomes aí colocados em protesto e ficarão aí sem direito de abrir contas em bancos, muitas vezes abrir um crediário por conta da dívida com a prefeitura. Eu acho que a prefeitura tem outros mecanismos aí para receber. Inclusive, né, o vereador Paraná vai fazer de novo um novo pedido, né, para que faça uma negociação, e também o vereador Ian foi correto aí com relação a dar isenção para os bons pagadores, né, presidente? Uma parte, vereador. Batista. Você tocou no assunto, você falou tudo aí. Muitos, né, principalmente pessoas contribuintes de idosos, aposentados, eu presenciei, eles utilizam linhas de crédito, de empréstimo, para pagar imposto. E negativado o nome, como protestado o nome dessa pessoa, a gente vai criar um problema. Muito obrigado. Então, fica aqui já meu manifesto. Meu voto vai ser contrário ao projeto de lei 018. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão, presente projeto. Com a palavra, o vereador Josimar Rodrigues. Senhor presidente, mais uma vez, faço uso da palavra. Em relação ao projeto 019/2018, é um projeto polêmico e que já foi dito aqui pelos nobres colegas vereadores que me antecederam a respeito do impacto que isso pode causar para os munícipes, aqueles que vão contribuir. Uma vez que os menos favorecidos, aqueles que ganham, são assalariados com salário mínimos e que estão aí lutando, sacrificando aí as suas, às vezes, alguma coisa que ele poderia levar para dentro da sua casa para manter em dia aí os seus impostos e às vezes acabam não conseguindo manter. Uma vez protestando este munícipe, aí que a situação dele se complica, porque ele não vai conseguir pagar. Porque ele já tem a dívida do imposto para pagar e vai ter também agora uma dívida no cartório de protesto para que ele possa pagar. Se ele não está tendo condições de pagar o imposto, embora nós sabemos que em relação ao imposto tem muitas pessoas que devem, uma grande parte que deve, são pessoas que às vezes não têm condições mesmo financeiras para estar cumprindo com as suas obrigações, e outra parcela também de pessoas que devem, não paga, tem dinheiro e não paga. Será que essas pessoas também que têm um poder aquisitivo alto vão ser protestadas também? Porque embora é algo sigiloso da pessoa, a gente não vai ter acesso se realmente essas pessoas vão ser. Acaba refletindo justamente no pequeno, que a corda só arrebenta para o lado mais fraco. E o lado mais fraco sempre sofre. Isso é em todos os governos, sempre sofre. O pequeno que não tem condições, ele até quer, mas as condições financeiras dele não lhe permite que ele consiga cumprir com as suas obrigações, que são os impostos. Uma então, parte, vereador. Sim, doutor. Vereador doutor Ricardo. Eu relaciono as pessoas com os pacientes meus, que muitas vezes eles vão no domingo levar a consulta, fazem questão de pagar e levam até a moedinha. Então, a pessoa mais pobre ela tem mais vergonha de ficar devendo. Eu acho que isso está certo também. Viu? Obrigado, doutor. Então, uma vez que, às vezes, essa pessoa, por mais que ela se esforce, ela não consegue, às vezes, cumprir com a sua obrigação. Agora, onerar com um protesto sobre essa pessoa, dificilmente, senhor presidente,
ele vai conseguir depois pagar os seus impostos, e mais com a dívida que está no protesto, os juros vai aumentando, aumentando, e cartório de protesto não tira um centavo. Eu me lembro que eu tive um protesto, fui protestado, passei um cheque para uma pessoa, e fui só não fugindo do assunto, e acabei tendo um protesto. A gente não está isento de passar por isso. E fui para negociar, só para trazer a luz aqui do projeto, eles não perdoam um centavo. Ou você paga aquilo, ou fica devendo. Então não adianta querer negociar aqueles que eles não querem. É o valor integral. E os juros vão correndo, e tem que ser aquilo. Então eu acho desnecessário você protestar essa pessoa. Então eu acredito que outros mecanismos podem ser utilizados aí pelo o jurídico da casa, já foi dito pelo vereador Júnior, vereador Serginho, a respeito das leis que estão vigentes, daquilo que eles podem fazer, mas protestar a situação desta pessoa que já está ruim, ela vai piorar mais ainda. Então, acho que, no momento, não é viável, principalmente... A parte... Sim, vereador. Júnior Batista. Vamos criar uma lei aqui onde o contribuinte vai protestar a prefeitura por não cumprir o que ela prometeu em campanha. Já imaginou? E outra coisa, seja o município, estado ou a União, ele pode empenhorar os bens de qualquer pessoa. Não pagou, empenhora, vai lá, é passível de penhora. Em contrapartida, quando o município, ou o estado ou a União fica devendo para um contribuinte, você não consegue sequer empenhorar, porque está lá. São bens insuscetíveis de empenhora. Você não consegue penhorar nenhum bem do Estado, do município, da União, que está na lei, você não pode. Então, dificilmente. E aí, vai para precatório, você demora a receber. Mas quando o contribuinte deve para o município, ou para o Estado, ou para a União, rapidamente eles dão um jeito de receber. Vai lá e penhora metade da casa, penhora isso, aquilo, e acaba ficando sem nada. Então... essa questão do protesto, eu sou contra esse projeto, vou votar contra. Nós discutimos ele hoje de manhã aqui, porque é algo maléfico para o munícipe, que já está sofrendo, penalizado. Nós estamos vendo aí a crise, a situação de desemprego, não tem dinheiro, não consegue movimentar, por quê? Desemprego em alta, salário mínimo que um aposentado recebe. Como ele vai conseguir arcar com toda essa carga tributária? O Brasil é o país que tem a maior carga tributária do mundo. Está entre os países que tem a maior carga tributária do mundo. Ninguém cria nada para retirar essa questão da carga, diminuir a carga tributária para favorecer um trabalhador. Vereador, só uma parte para mim. Sim. Um raciocínio que eu lembrei, até atendi uma pessoa agora pela manhã, que o executivo pode dizer, mas nós fizemos o PERT, nós demos a oportunidade. Mas volto a repetir, a data foi ruim. As datas desse plano especial de recuperação tributária foram muito ruins, vereador. Eu encontrei pessoas aqui, hoje eu recebi uma senhora aqui, no qual ela não pôde pagar porque naquela data que se encerrava não tinha dinheiro. Então, além de tudo isso, a data do PERT poderia ter sido prorrogada. Então, é mais um motivo no qual a gente entende que muita gente deixa de pagar porque realmente não tem dinheiro. Obrigado, vereador. Boa parte, vereador. Sim, vereador. Boa parte, vereador Serginho. Obrigado, vereadoria. O senhor tem toda a razão, vereador, porque no dia as pessoas ficaram até meia-noite na fila lá para pagar. Então as pessoas, os paraguaçuenses, pagam suas contas em dias. O que acontece é que muitas vezes falta dinheiro, né? E a prefeitura sequer teve a coragem de levar esse prazo mais uns dias. Eles poderiam ter pedido autorização e ter estendido esse prazo para que as pessoas quitassem suas dívidas. Mas não, por picuinha, se encerrou aquele dia. Só mais um minuto, vereador, rapidinho, que eu gostaria de parabenizar o vereador Josimar pelos seus 37 anos, viu? Parabéns, que Deus abençoe o senhor. Obrigado. Então, voltando ao raciocínio aqui, realmente os vereadores... Sim, vereador Paulo, uma parte? Uma parte, vereador Paulo Japonês. Bem lembrado o vereador Sérgio, quando ele fala que o tempo não foi um tempo o suficiente, até então, para fazer uma arrecadação maior. Eu levei um cidadão que o dinheiro dele entrou depois da lei e era 68 mil, que caiu, a dívida dele era 68 mil. E ele não pôde pagar.
Por que ele não pôde pagar? Porque já tinha aspirado o tempo. Então, tinha que haver um tempo maior. Então, ele teve que entrar numa outra parte de negociação. Então, nesse projeto, né, está bem sendo discutido, e eu, de fato, também sou contra o protesto. Né? Eu já sou contra, tem outros meios. Encerrou seu tempo, vereador. Agradeço aí pela parte. Obrigado, vereador. Então, voltando aqui à questão, é só meios para você prejudicar o munícipe. Eu acho que tem outras alternativas melhores que possam ser estudadas. Já foi dito aqui, o jurídico da prefeitura tem competência para isso, para analisar, ver outras condições para poder viabilizar aí do contribuinte de arcar com as suas despesas. A maioria das pessoas que nos procuraram aqui na Câmara, procuraram a maioria dos vereadores, inclusive veio na minha sala um rapaz que num lote lá, que ainda não havia desmembrado, eram 20 famílias que moravam, todos estavam querendo pagar essa dívida. Porém, eles não conseguiram, porque não conseguiu prorrogar o prazo, porque o dinheiro que eles iriam receber era depois do prazo. Então, se prorrogasse o prazo, o município iria receber muito mais. Então, o município ele não pode deixar de receber, mas também você não pode ir a ferro e fogo contra o munícipe. Existem outros meios que pode sim beneficiar a pessoa, trazer um incentivo para ele, de forma que ele possa ali negociar e pagar as suas dívidas. Agora, um protesto é mais uma dívida que vai ficar na conta dele e que ele não vai ter como pagar e vai prejudicar mais a sua situação. Então, diante disso, diante desse projeto, eu vou votar contrário, senhor presidente, porque não podemos onerar mais o contribuinte, além do que ele já é onerado e além da carga tributária que paga ser muito alta, não dá. Precisa ter projetos aí que possam diminuir essa carga tributária para favorecer, não só aumentar para que ele possa pagar. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão, presente projeto. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Vitor Bini. Senhor presidente, nobres vereadores, eu gostaria de dizer um pouco sobre a arrecadação do município, né? Quando a gente pensa que a gente precisa receber mais, e isso é o claro da administração pública, é para quê? O objetivo do serviço público é oferecer um serviço melhor para a população. Educação, saúde, segurança, enfim. Só que existem várias formas de você fazer isso. Lógico que você protestar o cidadão é uma forma de você amedrontar, vamos dizer assim, não é a melhor palavra, mas você falar assim, olha, se o seu nome estiver sujo, você não está regular com a prefeitura municipal, lógico que você não tem direito aos benefícios do serviço público, educação, saúde, enfim. Como que você faz para melhorar uma receita do município numa situação igual a de Paraguaçu? No meu caso, entendimento. Você poderia regulamentar os bairros, por exemplo. Tem tanto bairro aí que precisa de expansão urbana, que você poderia ter um aumento de arrecadação de IPTU. Conceição já tem uma malha urbana maior. O próprio Rancho Alegre, que não está ainda dentro do mapa do município, poderia ser incluído em valor de receita, que poderia ter melhores benefícios sociais para as pessoas lá. Mas, ao invés disso, você prefere, lógico, o município tem uma dívida ativa alta, mas você tem outras fontes de arrecadação que não prejudicam tanto o munícipe, que já tem sua casa, que já tem suas dívidas. Nós já estamos num período no Brasil onde as famílias têm menos acesso à renda, onde as pessoas estão desempregadas. Então, muitas vezes, a pessoa não quer pagar, não é justamente porque ela não quer, é porque ela não tem condições. Então, é melhor você incluir pessoas que têm a sua própria residência, que compraram o seu imóvel, e fazer com que essa pessoa se sinta parte do município. Isso acho que melhoraria muito a qualidade do serviço. Então, na mesma linha do raciocínio dos colegas, eu acho que o projeto não é que ele seja ruim, mas ele está fora do timing. Quando a gente fala fora do timing, é o quê? Olha, eu vou arrecadar X a mais protestando, e, em compensação, eu vou proporcionar alguns benefícios a mais, ou seja, recuperando a minha dívida ativa com o dinheiro que eu vou ter disponível, eu vou conseguir produzir o quê? E é o que as pessoas querem saber. A partir do momento que eu falo que eu vou protestar pelo simples motivo de que a dívida é grande, qual o benefício social que você gerou com isso? Nenhum.
Muito pelo contrário, você só provoca uma discussão muito maior do nós contra eles, né? A administração pública é um ente ruim que só quer o meu dinheiro. E eu acho que não é bem por aí. Acho que a gente tem caminhos mais efetivos de arrecadação de receita, caminhos que fazem com que o cidadão bote mais fé na gestão pública e não dessa forma. Então, também manifesto meu voto contrário ao presente projeto. Obrigado. Continue a discussão ao presente projeto. Com a palavra, o vereador Paraná, do sindicato. Dando uma olhada nesse projeto, senhor presidente, eu vejo que ele não vai honorar somente o contribuinte, mas toda a sua família. A dificuldade hoje dele conseguir manter em dia, né, as suas obrigações já é difícil. E muito deles, principalmente servidor, tem até nos procurado aí devido, né, ao aumento das parcelas, para que eles possam renegociar suas dívidas, para que eles possam usar desse incentivo para ele poder regularizar a IPTU. E dentro de várias cobranças que tivemos também recentemente, a gente pediu até que fosse instituído um novo PERT para regularizar essas dívidas. Agora, eu acho que não é um motivo da gente poder protestar esses contribuintes que estão inadimplentes. Eu acho que a gente primeiro tem que criar incentivo para que eles consigam, de fato, regularizar suas dívidas. Então, meu voto é ao contrário ao projeto. Continue a discussão ao presente projeto. Com a palavra, o vereador Marinho Timóteo. A respeito desse projeto, é óbvio que é um projeto polêmico, né? É muito melhor você aprovar projetos que tenham benefício para a população, para o servidor e tudo mais. Mas, para não perder o costume, eu gostaria de mostrar o outro lado também, né? Hoje, infelizmente, né, no mundo que nós vivemos, tudo é protestado. Você não paga... Qualquer coisa que você não pagar hoje, uma conta telefone, você é protestado, né? E daí, se os impostos a pessoa fica livre disso, ela vai deixar de pagar justamente os impostos, né? E daí, é lógico que tem as exceções das pessoas que, às vezes, um IPTU de uma pessoa, família simples, que não tem dinheiro de pagar, que isso aí tem que ser muito bem olhado. Mas aqui também, esse protesto seria também para as empresas, grandes empresas, que não pagam impostos também, né? E acho que o último levantamento que foi me passado tinha uma dívida de 70 milhões de impostos municipais na nossa cidade. Daria para recapear a cidade 3 vezes, né? Então, é uma situação muito, muito complicada. As pessoas que não pagam, e eu acredito que grande parte também são pessoas que têm poder aquisitivo, têm várias casas, vários terrenos, ou empresa, elas acabam sobrecarregando aqueles que pagam, né? Porque com aquele dinheiro dos que pagam, tem que atender todas as pessoas, né? Então, é um tema muito, muito complicado, né? É difícil mesmo, mas eu entendo que hoje, com as exceções que eu falei, os maiores beneficiados com o não pagamento são aquelas pessoas que têm maior poder aquisitivo. Então, no meu entender... Uma parte, vereador, por favor. Sim. Vereador Vitor Bini. Eu concordo com o senhor no sentido de, assim, no próprio projeto está falando que o que for arrecadado vai ser investido em recapeamento, em educação, em saúde. Eu acho isso bacana. Mas, mais uma vez, falta explicar quem são os maiores devedores. É justamente essa a pergunta. Se a gente não tem
consciência de como se formou a dívida ativa, não tem como a gente dividir aqui quem são os pobres, quem são os ricos, entende? Então, se nós temos um conhecimento sobre, olha, a situação é essa, e nós vamos cobrar de quem está querendo dar um golpe no município, ou ou a situação é a contrária, são só as pessoas mais pobres, eu acho que seria melhor explicado. Está falando aqui, nós vamos colocar em recapeamento e tal, mas quanto será isso? De onde virá? Quais são as situações? Então, acho que faltou uma justificativa melhor disso. Obrigado. Correto, vereador. Acho que foi pedido uma lista, né? O Serginho que pediu uma relação. Acho que uma parte, o vereador. Parte, o vereador Serginho. Eu pedi essa lista, eu tenho essa relação, mas a própria prefeitura, na época, se negou a me fornecer, por causa do sigilo, né? Aí eu me comprometi a ficar. Eu tive acesso, mas não passei para ninguém, porque foi um compromisso com a prefeitura municipal. Mas eu sei o nome de cada um, dos 50 maiores devedores. Eu não sei, Serginho, mas 59 devedores aí deve dever a maior parte, né, da dívida. Então, assim, é lógico que a gente tem que pensar no pequeno, mas a gente tem que pensar no todo. Provavelmente, esse projeto não será aprovado hoje, embora eu vou votar favorável, e talvez a prefeita deve repensar um projeto mais direcionado, né? onde ela não puna tão fortemente aquela pessoa que tem uma casa de 50 metros quadrados, né? Mas eu acho que é um projeto importante para a gente discutir, que a gente não pode esquecer. É um projeto complicado, é um projeto impopular, mas a gente não pode deixar a discussão de lado. Só a parte, vereador? Sim. A parte, vereador Josimar Rodrigues. Obrigado, vereador Marinho. Então, justamente, a questão aqui a pessoa que não tem tanto poder aquisitivo, uma vez que ele já tem a dívida e ele não consegue pagar, com o protesto dele no cartório, acaba sobrecarregando mais ele ainda. Então, fica difícil para ele arcar, porque aí ele vai ter duas dívidas para pagar ao invés de uma. Então, é nessa questão que a gente acho que precisa de outros mecanismos que possam ser criados justamente para favorecer, para trazer uma certa compensação, para não trazer tanto prejuízo. Embora a pessoa saiba que ele deve, mas ele quer pagar, e às vezes as condições é que não são favoráveis para que ele possa efetuar o pagamento. Obrigado, vereador. Correto, vereador. Então, eu acho que a gente tem que balancear esses dois lados aí. Tem a pessoa que deve o PTU da casa dela, que ela às vezes está doente ou está desempregada, e tem aquela pessoa, o grande empresário, que deve 10 milhões e se beneficia, fica trabalhando com o dinheiro e se beneficia da lei que não protesta, né? Então, a gente tem que discutir isso mesmo, é importante, a gente não pode fugir do assunto. Espero que a gente discuta mais com o Executivo esse assunto. Obrigado e boa tarde. Continua a discussão, presente projeto. Encerrada a discussão, passaremos para a votação. Comunico ao plenário que o processo de votação é simbólico e o quórum para a sua aprovação de maioria simples. O vereador que for favorável permaneça como está. Aquele que for contrário, que se levante ou manifeste sua objeção levantando uma das mãos.
Senhor presidente, 5 votos favoráveis, 7 votos contrários, nenhuma ausência. Justificativa de voto, senhor. O presente projeto recebeu 5 votos favoráveis, 7 votos contrários, rejeitado arquivo-se o projeto. Justificativa de voto, vereador Paulo Japonês. O vereador Mário Timóteo foi muito esclarecedor na sua fala e, por isso, o meu comportamento de votação foi mudado. Justificativa de voto. Justificativa de voto, vereador Serginho. Votei por contrário, senhor presidente, que não me convenceu a explicativa do vereador. Muito obrigado. Justificativa de voto, vereador Josimar Rodrigues. Também faço uso das mesmas palavras que foi dito pelo vereador Serginho, embora a justificativa não convenceu, e analisando o projeto também, eu entendi que deveria votar contrário ao projeto. Coloca a apreciação o projeto de lei número 020/18, de autoria da senhora prefeita municipal, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito suplementar ao orçamento programa 2018 do Departamento de Esporte e Lazer para execução de infraestrutura para instalação de equipamentos permanentes de academia ao ar livre no conjunto habitacional Dona Lina Leuze, contrato de repasse número 852169/2017, aquisição de equipamentos permanentes. Está em discussão o presente projeto. Com a palavra, vereador Marinho Timóteo. O presidente, senhor presidente, nobres colegas, agora é aquele projeto que é gostoso de falar, que eu falei que tinha o difícil, né? É que nem levar a filha no médico, é ruim, a gente tem que levar e levar a passear, que é gostoso, mas tem que levar no médico também às vezes. E esse é aquele projeto que eu falei, que é um projeto fácil de aprovar, né? Que é a liberação do dinheiro para a construção da academia ao ar livre no Lina Leuze, né? Que através de emendas que a gente conseguiu, que os vereadores aí também têm trazido bastante emenda para a cidade, e essa a gente conseguiu junto ao deputado Silvio Torres, essa academia, e aqui a gente vai estar liberando o recurso para a prefeita fazer o investimento. Obrigado e boa tarde. Continua a discussão presente projeto. As palavras. Com a palavra, vereador Serginho. Eu vou falar daqui mesmo. Eu sei que o vereador Mário Timóteo ele correu atrás dessa emenda, né? Então nós temos, é claro, que aprovar esse crédito aí. Mas eu peço também, né, senhor presidente, para que o vereador também, né, fale com a prefeita e com a administração, para não adianta só fazer academia, né? Estão pedindo, implorando a limpeza daquele local faz tempo, né? E final de semana até teve um vídeo aí circulando na internet. Então a academia é bom, vamos aprovar o projeto, sim, com toda certeza, mas que cuide, né? A manutenção tem que ser feita. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão presente projeto. Com a palavra, vereador Júnior Batista. Como bem explanado pelo vereador Serginho, e parabéns, né, ao vereador Marinho pela iniciativa aí, por ter corrido atrás. Lina Leuze merece muito essa academia, merece muito mais, eles merecem infraestrutura. No terreno baldio lá tem aparecido vários animais peçonhentos e tal, então que cuide, que conserve. Então, mas fica aqui, vereador Marinho, meus parabéns. Parte, vereador Marinho Timóteo. Obrigado, companheiros. Só para informar, eu e com o colega Neide fizemos indicação pedindo também a creche, pedindo o posto de saúde. Sei que os companheiros estão brigando para isso, né? Só que veio ao contrário, veio a academia. Então a gente tem que agradecer, né? E espero que venham outras coisas também, assim como o pontilhão e outras coisas mais. Obrigado. Continua a discussão presente projeto. Encerra. Com a palavra, vereador Josimar Rodrigues. Senhor presidente, esse projeto, parabenizo o vereador Marinho por ter disponibilizado aí, entrar em contato com o deputado e trouxe aí para o município a academia ao ar livre. Embora outros bairros também, a gente sabe das necessidades, pessoas que cobram também que haja uma infraestrutura, melhorias. E, como bem disse o nobre vereador, outras coisas foram pedidas, mas veio a academia. Então, que a prefeitura possa também, ela,
disponibilizar também e atender os demais bairros aí que carecem também de uma infraestrutura, seja academia, alguma coisa relacionada ao lazer, para que possa trazer benefícios para a população. Jardim das Oliveiras também é um dos bairros ali que carece, que não tem nenhuma dessas assistências em relação à academia ao ar livre ou alguma coisa de lazer desse tipo. A prefeitura possa também olhar aí com carinho para esses bairros, Aldo Monteiro Paes Leme, Mário Covas. Então, todos esses bairros que precisam de algo que possa trazer aí para as pessoas, seja no final de tarde, à noite, no final de semana aí, momentos de lazer indo para uma praça, porque a gente vê aí muito mato, tipo como se fosse abandonado as praças, embora vai começar a limpeza, mas que possa trazer essas melhorias aí de infraestrutura para a questão do lazer para a nossa população, que já é pouco no município, mas com essas conquistas vai fazendo com que a população comece a frequentar mais as praças, tendo algo que atrai essas pessoas a irem até as praças com as suas famílias, com as crianças, aí fazer um piquenique, tendo alguma coisa que cative eles e leve eles para a praça, eles vão. Não tendo nada, só ficando bancos ali e não tendo nada, só mato, dificilmente vai atrair. Mas com esses benefícios que pode, tanto pelas emendas que os deputados mandam, mas também da própria prefeitura, com essa iniciativa, em trazer esses benefícios para a população, tenho certeza que a população, além de ir prestigiar, participar, levar as suas famílias para esses locais, também eles vão cuidar, porque é algo que vai beneficiá-los. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão, presente projeto. Encerrada a discussão, passaremos para a votação. Comunico ao plenário que o processo de votação é nominal e o quórum para a sua aprovação de maioria absoluta. Solicito à senhora secretária que faça a chamada nominal para a votação do projeto de lei número 020/18. O vereador que for favorável ao projeto de lei responda sim, se contrário, responda não. Paulo Roberto Pereira. Sim. Ricardo Ibrahim Valarelli. Sim. Sérgio Donizete Ferreira. Sim. Luciana Moraes dos Santos. Sim. Mário César Garmes Timóteo. Sim. Reinaldo Moraes dos Santos. Sim. Josimar Rodrigues. Sim. Cícero Ribeiro da Silva. Sim. Neide Aparecida Teodoro de Lima. Sim. Márcio José Barbosa. Sim. José Roberto Batista Júnior. Sim. Vitor Urbini Teodoro. Sim. Senhor presidente, 12 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma ausência. Presente projeto de lei recebeu 12 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma ausência. Aprovado. Expedir e encaminhar autógrafa à senhora prefeita municipal para os devidos fins. Encerrando, coloco em primeiro turno de apreciação o projeto de lei complementar número 011/18, de autoria da senhora prefeita municipal, que altera e acrescenta dispositivos na lei complementar número 057/2005, Código Tributário do Município, referentes ao fato gerador, base de cálculo, inscrição, penalidades e notificação eletrônica, relacionados ao imposto sobre serviço de qualquer natureza e da outras providências. Está em discussão o presente projeto em primeiro turno. Com a palavra, o vereador Josimar Rodrigues. Senhor presidente, em relação a esse projeto, até nós discutimos ele pouco antes de entrarmos para a sessão. É um projeto também complexo, que envolve, como é 2 turnos, nós temos um tempo melhor para depois discutir. A princípio, eu vou votar favorável. Isso não significa que talvez eu possa manter a mesma votação em votar favorável. Nós vamos analisar ele com mais carinho, aprofundar mais nele, para poder depois ter um parecer mais detalhado sobre o projeto. Mas é outro projeto complexo para a gente poder... É extenso o projeto, em várias páginas, então a gente precisa analisar ele com mais carinho. A princípio, eu estou votando favorável, e se entender depois que devo votar contrário, no segundo turno, votarei contrário e usarei da tribuna para expor os motivos por que votarei contrário. Muito obrigado. Continue a discussão, presente projeto. Com a palavra, vereador Serginho. Senhor presidente, eu vou acompanhar o vereador Josimar, nós estávamos discutindo antes, o vereador Paraná também, então vou votar favorável no primeiro turno. Já lemos, estudamos um pouco o projeto, mas precisamos estudar mais ainda, porque a senhora prefeita municipal, no projeto fala que ali ela tem dificuldade em notificar aí os grandes empresários,
bancos, operadora de cartões de crédito, as notificações. Então, ela vem aí aumentar aí as notificações, as multas, né, de 475 unidade fiscal do município para 2.500. Até a gente acha que tem que ser feito mesmo. Bancos e operadores de cartões de crédito tem que realmente precisa pegar mais firme neles, que eles não dão moleza para nós. Quando você deve para o banco ou para o operador de cartão, cobra-se os juros abusivos e nós temos que pagar. Mas nós temos que ver o pequeno também, né? Então nós vamos analisar com mais carinho esse projeto, vamos estudar ele até na próxima sessão, né, que vai ser votado no segundo turno, aí meu voto é definitivo. Por hora, meu voto vai ser favorável, mas fica aqui, igual o Josimar, nós vamos estudar para depois decidirmos. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, presente projeto. Com a palavra, vereador Júnior Batista. Mais uma vez, boa tarde a todos. Também sigo, né, os nobres vereadores que me antecederam. Porém, aqui eu deixo algo a mais. O novo Código de Processo Civil, ele traz que poderão ser feitas intimações via meios eletrônicos. Inclusive, hoje o Código de Processo Civil nosso admite as intimações judiciais feitas por WhatsApp ou meio eletrônico, né? Então, eu vejo que esse projeto, por hora, né, nós já conversamos sobre isso, mas a gente vai se aprofundar mais, porque queremos ver as consequências desse projeto, não no grande, né? Porque o grande, se sofrer uma grande penalidade, ele tem condição de arcar com aquilo, mas um pequeno, a gente pode levar um pequeno à falência, né? A gente pode quebrar ele. Então, esses dados que nós não temos ainda, que nós vamos levantar, tá? Para ver esse reflexo, né, no todo. Então, por hora, meu voto também é favorável, porque eu vejo que a Prefeitura está se adequando ao Código de Processo Civil novo. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, presente projeto. Com a palavra, vereador Paraná do Sindicato. Vou acompanhar também o raciocínio dos nobres companheiros, né? A gente teve aí, não conseguimos aprofundar dentro do projeto, mas o meu voto será favorável temporariamente. E aí, depois que a gente aprofundar, aí a gente vai dar aí a decisão do nosso voto em segundo turno. Muito obrigado. Continue a discussão, presente projeto. Encerrada a discussão, passaremos para a votação. Comunico ao plenário que o processo de votação nominal e o quórum para a sua aprovação de maioria absoluta. Solicito a senhora secretária que faça a chamada nominal para a votação do projeto de lei complementar número 011/18. O vereador que for favorável ao projeto de lei complementar responda sim e, se contrário, responda não. Paulo Roberto Pereira. Sim. Ricardo Ibrahim Valarelli. Sim. Sérgio Donizete Ferreira. Sim. Luciana Moraes dos Santos. Sim. Mário César Garmes Timóteo. Sim. Reinaldo Moraes dos Santos. Sim. Josimar Rodrigues. Sim. Cícero Ribeiro da Silva. Sim. Neide Aparecida Teodoro de Lima. Sim. Márcio José Barbosa. Sim. José Roberto Batista Júnior. Sim. Vitor Urbini Teodoro. Sim. Senhor presidente, 12 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma ausência. Presente projeto de lei complementar recebeu 12 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma ausência. Aprovado em primeiro turno. A próxima sessão plenária para deliberação em segundo turno. Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto, vereador Josimar Rodrigues. Só justificando, senhor presidente, que esse voto não é definitivo. Uma vez mais, esclarecendo que nós vamos aprofundar mais no projeto, para que no segundo turno possamos dar uma resposta definitiva desse projeto. Justificativa de voto, vereador Paulo Japonês. Senhor presidente, votei sim. E todo projeto que tem primeiro e segundo turno, eu não voto contrário no primeiro turno. Sempre ressalvo o segundo turno para uma decisão melhor. Muito obrigado. Só para relembrar os vereadores que amanhã às 9 horas, na sala de reuniões, né, vai ter a reunião com o pessoal do Contur sobre o plano diretor de turismo, no qual o arquivo já foi enviado há 10 dias no e-mail dos vereadores, no e-mail institucional. Terminada a apreciação das matérias da pauta da ordem do dia, agradeço a presença de todos e dou por encerrada esta sessão extraordinária. Boa tarde, muito obrigado.